Olá, você, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Nunes e nesse momento nós estamos iniciando a preparação do curso Prepara SST para o concurso AFT 2023. Você é nosso convidado para estar conosco nesta preparação. Você que está se preparando de verdade para o concurso de Auditor Fiscal do Trabalho 2023, venha conosco se preparar efetivamente para a prova de segurança e saúde no trabalho. Eu vou me apresentar em breves palavras. Eu sou auditor fiscal do trabalho, tenho formação em engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho. Ok? Então você que ainda não me conhece, deixe-me apresentar a metodologia, né? Algumas pessoas já conhecem o nosso trabalho, eu quero apresentar em breves palavras a metodologia do nosso curso. Eu vou utilizar uma metodologia toda esquematizada para preparar você para aquilo que há de mais relevante na disciplina de segurança e saúde no trabalho para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Então, nós vamos selecionar, com base no histórico de provas, aquilo que de fato as bancas examinadoras costumam cobrar. Então, nós não vamos abordar aquele conteúdo. Uma vez que o conteúdo de SST é extremamente denso, nós vamos deixar de lado aquilo que normalmente não cai no concurso. E aquilo que cai, nós vamos abordar de forma mais profunda possível para você estar, de fato, preparado para a prova. Então vamos lá. Nesse nosso vídeo, nós vamos fazer uma introdução à disciplina de SST. Como se fundamentam, onde se fundamentam essas normas regulamentadoras? Em que princípios estão fundamentadas essas normas regulamentadoras que estabelecem as condições mínimas de trabalho que empregadores devem oferecer para os seus trabalhadores? É mais ou menos o seguinte, vou contar para você uma rápida historinha aqui para a gente começar a entender segurança e saúde no trabalho. Então, veja comigo o seguinte. Vamos imaginar que uma determinada pessoa tem um determinado capital e ele deseja remunerar esse capital a uma taxa de retorno que lhe é interessante, atraente. Então, imaginamos aqui, ele vai no banco, o banco oferece para ele lá um determinado retorno e ele, não satisfeito com aquilo, resolve então não botar o seu dinheiro no banco, não é? Uma vez que ele não teria, digamos, risco nenhum, mas ele não aceita aquela taxa de retorno oferecida pelo banco e ele então é atraído por abrir uma empresa. Então ele resolve abrir um negócio, uma indústria, uma empresa de prestação de serviço, seja ele qual for o negócio. Qual é a intenção inicial dele? É tão somente remunerar o seu capital. E para isso, ele vai abrir uma empresa. Ocorre que a abertura desta empresa visa exclusivamente, né, isso aqui é uma regra, qualquer um de nós faz isso, e não há nada de errado nisso. Quando eu abro uma empresa, eu abro com um único propósito, remunerar o meu capital, ou seja, obter retorno, lucro, oriundo ali daquela empresa. Só que para eu obter este retorno, o que é que eu preciso? Em regra, eu preciso de mão de obra. Então eu vou no estoque disponível de mão de obra buscar a mão de obra que me interessa. Portanto, eu não estou, num primeiro momento, abrindo empresa para gerar oportunidade de trabalho para ninguém. Eu estou abrindo a empresa com um único propósito, remunerar o meu capital. Só que para isso eu preciso de pessoas para trabalhar para mim. Então eu vou no estoque disponível de mão de obra e busco aquelas pessoas que efetivamente eu preciso. A quantidade de pessoas que efetivamente eu preciso para remunerar o meu capital à taxa de retorno que eu desejo. O que ocorre é o seguinte, para isso eu não posso, diz a legislação, e nós vamos daqui a pouquinho entrar nela, devolver essas pessoas doentes para o estoque disponível de mão de obra, substituindo-as por outras pessoas. Se o meu ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho agressivo do ponto de vista psicofisiológico ou do ponto de vista psicossocial. Então veja, eu tenho a obrigação, isto porque nós vamos ver qual é a fundamentação legal para isso, de oferecer para esses trabalhadores um ambiente de trabalho minimamente adequado. Combinado para quê? Para que esses trabalhadores não adoeçam, não sofram um acidente.
ok? Então, eu não posso devolver esses trabalhadores, seja para uma aposentadoria ou seja para o estoque disponível de mão de obra, doentes, por conta do meu ambiente de trabalho. Agora, Flávio, você está dizendo isso fundamentado em quê? Fundamentado, veja comigo aqui, você vai observar, o artigo 1º da Constituição Federal estabelece os fundamentos da República Federativa do Brasil. E olha que interessante, entre os fundamentos da República está, lá no inciso 4 do artigo 1º, o fundamento da livre iniciativa. Então, eu abri o negócio, por quê? Porque a Constituição Federal permite que eu abra esse negócio, que eu empreenda, eu sou livre para abrir o meu negócio, ok? Então, é um fundamento da República a livre iniciativa. Mas olha que detalhe importante, também são fundamentos da República os valores sociais do trabalho e a dignidade da pessoa humana. Portanto, eu não posso abrir um negócio com o interesse de remunerar o meu capital, buscar pessoas no estoque disponível de mão de obra e devolver essas pessoas para esse estoque doentes ou acidentadas. Por quê? Porque eu devo ou posso usufruir do fundamento da livre iniciativa, mas eu não posso deixar de observar os outros fundamentos da República, que são dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Ok? Muito bem. Então veja só o que vai aparecer para você aqui no nosso próximo slide. Aqui existe, portanto, a livre iniciativa de eu construir um empreendimento como esse. Ok? Por quê? Porque eu estou fundamentado no inciso 4, do artigo 1º da Constituição Federal. Agora, o que é que eu não posso? Eu não posso deixar de observar os demais fundamentos da República, de modo que, para remunerar o meu capital, eu não observando as condições mínimas de trabalho, eu promova esse tipo de situação que está aparecendo aqui está aparecendo aí na sua tela. Esse grupo de pessoas mortas aí foi um acidente que ocorreu em Salvador em 2011. Na queda de um elevador, ok? Ou improvisar uma medida de controle do risco da forma como esse trabalhador está fazendo aí. Então isso não pode. Por quê? Porque o empregador estaria deixando de observar um dos valores fundamentais da República, que é a dignidade da pessoa humana. Muito bem. Vamos para frente. Então, o que o empregador deve fazer por obrigação constitucional? Adequar suas condições de trabalho. Então está aparecendo para você aí no teu vídeo a imagem de um frigorífico com condições minimamente adequadas para os trabalhadores, ok? Uma outra condição é aqui um escritório onde a gente pode observar que as condições são minimamente adequadas para os trabalhadores. Então, neste caso, a gente observa o respeito a todos os fundamentos da República, tanto a livre iniciativa, quanto os valores sociais do trabalho, quanto a dignidade da pessoa humana. Combinado? Então, vamos lá. Ora, para que o empregador ofereça condições minimamente adequadas para os seus trabalhadores, ele precisa gerenciar os riscos ocupacionais que, em regra, surgem nos ambientes de trabalho. E os riscos ocupacionais mais conhecidos, vai aparecer aí para você na tua tela, são os riscos ergonômicos, que de uma forma muito especial estão tratados lá na NR17, que nós vamos abordar no nosso curso. Há outros riscos, como riscos de acidente, por exemplo, com choque elétrico, ou um risco onde o trabalhador é soterrado, ou o trabalhador sofre amputação de um membro superior porque a máquina não tem proteção, ok? São riscos conhecidos como riscos ocupacionais. Ou os riscos ambientais, que estão muito bem tratados na norma regulamentadora de número 9, e que também nós vamos abordar em detalhes o conteúdo da NR9 que nos interessa para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Repito, aqui nós estamos apenas fazendo uma breve introdução da nossa disciplina. Então veja, esses são, em regra, os riscos ocupacionais que podem existir nas empresas e esta organização tem o dever, porque a Constituição assim determina, de gerenciar esses riscos ocupacionais. Esses são os riscos ocupacionais mais conhecidos. Há outros. As normas, nós vamos apresentar para vocês em momento oportuno, ela não diz quais são as espécies de riscos ocupacionais,
mas nós trazemos aqui as espécies de riscos ocupacionais mais, digamos assim, comumente presentes no ambiente de trabalho. Sigamos aqui na nossa apresentação. Então veja o seguinte, o gerenciamento desses riscos, ele pode ser realizado sob duas perspectivas. A perspectiva da improvisação, ou seja, quando surgir o problema, eu busco uma solução para esse problema, ou a perspectiva do planejamento, eu vou me antecipar aos riscos potenciais que poderão existir na minha empresa e eu já vou buscar as soluções antecipadamente. Então veja o princípio do improviso. Quando surge um problema, eu vou improvisar uma solução. O que vocês acham que esses dois trabalhadores fizeram aí? Fizeram a improvisação de uma medida de controle do risco, que aí não controla coisa nenhuma. O risco desse cidadão cair aí, ele é enorme, tá certo? Então, não foi previamente pensado pela empresa a solução para esse problema. Sob a perspectiva do planejamento, não. Sob a perspectiva do planejamento, a empresa vai se antecipar a este eventual problema e já vai buscar uma solução para esse problema antes de esse serviço ser executado. Então veja você o seguinte, nesse princípio do planejamento se fundamenta a legislação do trabalho e de uma forma muito especial as normas regulamentadoras. Então, as normas regulamentadoras estão fundamentadas, em regra, no princípio do planejamento. Esse princípio do planejamento, ele se desdobra em outros princípios, ok? E os mais relevantes para o que nos interessa aqui este curso, são os princípios da precaução e o princípio da prevenção. O princípio da precaução é aquele que, mais ou menos, diz o seguinte, se há incerteza acerca dos riscos, das medidas e das consequências, nós vamos adotar uma medida para que a medida que é possível para que o trabalhador não seja colocado em condição de risco. O princípio da prevenção, ele trabalha sobre a certeza, sobre a convicção. Já há certeza dos riscos, já se conhecem as medidas e já se conhecem as eventuais consequências da exposição do trabalhador àquela condição de trabalho. Combinado? Sigamos aqui na nossa apresentação. Veja você o seguinte, então os riscos ocupacionais, e agora entrando na legislação propriamente dita, no arcabouço jurídico propriamente dito, eu vou trazer o artigo 7º da Constituição Federal, que traz o seguinte no caput deste artigo. Acompanhe comigo aí, olha só. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria, né? Que visem a melhoria da sua condição social. Se você for lá na Constituição Federal e pegar o artigo 7º, você vai observar que o Constituinte traz lá uma série de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, como, por exemplo, direito à hora extra no mínimo de 50%, direito a férias, direito ao fundo de garantia. Mas o que nos interessa aqui é o inciso 22 do artigo 7º da Constituição Federal. Veja só o que diz o inciso 22. São direitos dos trabalhadores, repetindo aqui o caput, são direitos dos trabalhadores, indo agora para o inciso, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Portanto, a própria Constituição Federal está dizendo que é um direito do trabalhador trabalhar num ambiente de trabalho adequado do ponto de vista dos riscos, porque é um direito dele trabalhar num ambiente onde há redução dos riscos inerentes ao trabalho. Ok? Vamos seguir. Agora, quais são esses riscos? Quais são esses riscos? São os riscos que nós acabamos de apresentar para vocês. Os riscos ocupacionais. Em regra, esses que você já foi apresentado em alguns slides anteriores aí. Combinado? Então, cabe à empresa gerenciar esses riscos para que o trabalhador não seja exposto a uma condição de risco eventualmente grave. Vamos lá, na sequência. Então veja só, qual é a fundamentação legal da nossa disciplina de SST? Ela está fundamentada na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 23,
No capítulo 5 da CLT, que foi alterado em 1977, o capítulo 5 da CLT, que vai do artigo 154 ao 201, ele trata somente das questões de segurança e saúde no trabalho. Por exemplo, o artigo 184 da CLT, se você for lá dar uma olhadinha, ele diz que o trabalhador não pode trabalhar em uma máquina sem proteção, ou seja, o empregador deve adotar medidas de proteção numa máquina. Mas a CLT não diz como devem ser essas medidas de proteção. Ora, e onde estão definidas essas medidas? Estão definidas numa norma regulamentadora específica, que neste caso é a NR12. O artigo 163, 164, 165 fala da questão da CIPA. Como constituir a CIPA numa organização? A CLT não detalha. Onde está o detalhamento? Numa norma regulamentadora. Então, veja, esse é o tripé, né, que fundamenta as normas, que fundamenta as normas regulamentadoras. Ok? Então vamos lá. Dando sequência, qual é o nosso foco? Onde estará voltada a nossa atenção? Para as normas regulamentadoras, que é isso que é cobrado no concurso. E essas normas regulamentadoras hoje, existem 38 normas. 38 normas regulamentadoras. As 28 primeiras normas foram publicadas em 1978, por meio da Portaria 3.214. Então veja o seguinte, em 1977 foi alterado o capítulo 5 da CLT, dizendo que o Ministério do Trabalho deveria regulamentar este capítulo, cada artigo deste capítulo. E em 1978, 6 meses depois, portanto, o Ministério do Trabalho publicou uma portaria com 28 normas regulamentadoras detalhando os artigos deste capítulo da CLT. Ok? Então, hoje, já existem outras 10 normas. Por quê? Porque elas foram sendo elaboradas ao longo desse tempo, né? De 1978 até os tempos atuais. E também houve alteração, logicamente, nas normas regulamentadoras. Lá em 1978, foi o pontapé inicial das normas regulamentadoras. Após essa data, em função da dinâmica do mundo do trabalho, essas normas foram sendo alteradas e novas normas foram aprovadas, ok? Vamos lá. E aí eu quero trazer para você aqui, que eu acho que é relevante, a classificação dessas normas. Essa classificação está lá na portaria 672 de 2021. O que que diz essa portaria 678? No seu artigo 1º, o que nos interessa aqui é o seguinte: artigo 1º diz: a presente portaria disciplina procedimentos, programas e condições de segurança e saúde no trabalho no que se refere a... E aí eu convido você para ir direto para o inciso 6. A estrutura, a classificação e as regras de aplicação das normas regulamentadoras. Então, como se dá a classificação dessas normas? Que, aliás, eu recomendo você saber bem essa classificação, porque certamente estará na sua prova. Como são classificadas as normas? De acordo com o artigo 117 desta portaria, as normas são classificadas em normas de aplicação geral, normas de aplicação especial e normas de aplicação setorial. Flávio, explica melhor esta classificação. Vamos iniciar a explicação observando o inciso 3, normas setoriais. O que é uma norma regulamentadora setorial? Veja o que diz o inciso 3, acompanhe comigo. Normas que regulamentam a execução do trabalho em setores ou atividades econômicas específicas. Por exemplo, a NR18 é uma norma setorial. Por quê? Porque trata da regulamentação das condições de trabalho no setor da construção. A NR22 no setor da mineração, a NR32 no setor de saúde, a NR36 no setor frigorífico. Você entendeu? E aí vamos para normas especiais. São normas que regulamentam a execução do trabalho, considerando as atividades, por exemplo, as atividades, as instalações, os equipamentos. Por exemplo, a NR10 trata de instalações elétricas em qualquer atividade, em qualquer empresa, melhor dizendo. Seja da construção, seja do setor bancário, seja uma escola, seja um hospital, eu aplico uma norma especial. Eu não vou aplicar no hospital a norma específica da construção. Eu não vou aplicar na construção uma norma da mineração, ok? Mas eu vou aplicar uma norma especial, por exemplo, a NR10, em qualquer setor, em qualquer atividade, em qualquer empresa. Agora, o que diz a norma geral?
Norma geral são normas que regulamentam aspectos decorrentes da relação jurídica prevista em lei, sem estarem condicionadas a outros requisitos, como atividades, instalações, equipamentos, setores e atividades. Então, veja, são por exclusão aquelas normas que tratam de aspectos gerais, como é a NR1, como é a NR9, como é a NR15. Ok? Combinado? Então, vamos seguir aqui a nossa apresentação. Como é a NR28, que trata de fiscalização, portanto, não trata de setor específico, nem de uma atividade específica. As normas gerais. Na sequência, a norma continua, ou melhor, aqui eu vou trazer um esqueminha dizendo para você o seguinte, olha só, quais são as normas gerais? Aqui está a classificação das normas gerais. A NR1, A3, A4, A5, né? A7 que trata dos exames médicos, A9 que trata dos agentes, dos riscos ambientais, A17 que trata de ergonomia, A28 que eu citei que trata de fiscalização. Essas são normas gerais. Observe que essas normas elas não tratam de um setor econômico específico, nem de um determinado tipo de instalação ou equipamento, diferente das normas especiais, que tratam ou de um equipamento, de uma instalação, ok? Esta é a classificação e, por fim, a classificação das normas setoriais. Ali estão as normas setoriais. Seguindo aqui a nossa apresentação, eu quero trazer para você o seguinte. Eventualmente pode ocorrer conflito entre essas normas. Como se resolve o conflito entre uma norma setorial, uma norma especial e uma norma geral, de aplicação geral? O artigo 123 da Portaria 672 resolve este caso. Veja só, ele diz assim, em caso de conflito aparente entre dispositivos normativos, a solução se dará pela aplicação das seguintes regras. Primeiro se aplica a norma setorial, norma regulamentadora setorial se sobrepõe à norma regulamentadora especial. Então, lá no setor da construção, em caso de conflito, eu vou observar o que diz a NR18. No setor de mineração, em caso de conflito, entre a norma específica ou setorial e uma norma geral, eu vou aplicar o disposto no que está colocado na norma setorial. Na sequência, eu vou apresentar um esqueminha que vai facilitar a nossa compreensão. Agora, em caso de lacuna, veja o artigo 124, em resumo, ele diz o seguinte, em caso de lacuna, uma norma especial complementa uma norma setorial. E uma norma geral complementa tanto a norma especial quanto a norma setorial. Ok? Na frente você vai observar que tem um esqueminha que vai nos ajudar a compreender melhor esta questão. Aí está o esqueminha, olha só. Primeiro, em caso de conflito, vamos imaginar uma construção e ali tem um trabalhador do setor de eletricidade, ele é um eletricista. Como é que eu vou aplicar as normas regulamentadoras para esse trabalhador? Veja comigo, o item 18.6 da NR18 trata especificamente de instalações elétricas. Então, se eventualmente tiver um conflito entre o que está disposto acerca desse eletricista no item 18.6 e o que está disposto na NR10, que trata de instalações elétricas, eu vou aplicar o que está disposto no item 18.6 da NR18, porque, afinal de contas, nós estamos tratando de uma construção. Combinado? Se houver conflito entre uma norma especial e uma norma geral, ou uma norma setorial e uma norma geral, eu vou sempre aplicar a anterior. Seja a NR10, no caso do conflito entre uma especial e uma geral, eu vou aplicar a especial. Se houver conflito entre uma setorial e uma geral, eu vou aplicar a setorial. E, por via de consequência, havendo lacuna, vamos imaginar que a NR18 não trata da questão do eletricista. Então, eu vou buscar a solução na norma que trata de instalações elétricas, ou seja, na NR10. Se ainda assim houver lacuna na NR10, eu vou buscar a solução na NR1, que eventualmente pode resolver esta lacuna. Combinado? Então, aqui está um esqueminha que pode facilitar a sua compreensão em relação à classificação das normas regulamentadoras e em caso de conflito ou lacuna entre estas normas.
E agora, para concluir, eu quero sugerir a você que está estudando para o concurso de auditor fiscal do trabalho uma sequência de estudos. Por quê? Porque não há uma lógica, uma sequência pedagógica lógica para você estudar. Ah, Flávio, eu vou estudar a NR1, depois a NR3, a NR4, a NR5, a NR6. Não precisa fazer assim. Por quê? Porque não há uma lógica pedagógica para você compreender as normas num estudo sequencial. E aí eu trago uma sugestão, porque aí sim há uma certa lógica para esta apresentação que eu estou trazendo aqui, especialmente para as 7 primeiras normas, ou para as 6 primeiras normas. Então eu sugiro a você estudar primeiro a NR1, depois a NR9. Deixe-me aparecer aqui para você um pouquinho aqui. Olha só, primeiro a NR1, depois a NR9, na sequência você vê a NR6. Por quê? Porque você está fazendo aqui o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Se você promover o gerenciamento dos riscos ocupacionais e ainda assim, eventualmente, há problemas no ambiente de trabalho, aí entra a NR15 dizendo que o empregador é obrigado a pagar a insalubridade, ou a NR16 dizendo que o empregador é obrigado a pagar adicional de periculosidade. Ok? Na sequência, a gente entra com um outro programa que diz respeito com a gestão dos riscos ocupacionais, que é a norma regulamentadora de número 7, que trata da questão dos exames médicos. E depois nós entramos com a NR28 estudando a fiscalização, né, dessas questões de segurança e saúde no trabalho. E depois vem uma sequência que não tem necessariamente uma lógica, mas é a minha sugestão para a sua preparação para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Então é isso nesse primeiro momento, este vídeo de introdução à disciplina de segurança e saúde no trabalho. Convido você para estar conosco no curso Prepara SST para o concurso de Auditor Fiscal do Trabalho 2023. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.